Prezados irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, hoje é dia 8 de maio, quarto domingo da Páscoa, dia do Senhor e também dia das Mães. Em nome de nosso Grupo São Jerônimo, quero homenagear todas as mães e dizer o quanto somos gratos a todas vocês. Bênção e paz. Somos convidados pela Igreja a ler e meditar o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Este relato está inserido no capítulo do discurso de Jesus, o Bom Pastor. A cena se passa, segundo João 22, no mês de dezembro, no qual se celebra a festa da dedicação do templo em Jerusalém, uma festa judaica conhecida como Hanukkah, no qual se acende um candelabro chamado Hanukiah, com 9 velas, onde a vela central acende as 8 outras velas, completando uma semana de festas. Esta festa recorda, de acordo com o primeiro livro de Macabeus, a celebração da reconsagração do altar do templo em Jerusalém, que estava sob o domínio dos gregos no século II a.C. Antes desta perícope que escutamos hoje, no capítulo 10, ouvimos Jesus falar alegoricamente sobre o pastor, a porta, explicando o significado desta parábola sobre o pastor versus o ladrão, culminando com um relato sobre a entrega de sua vida, versículos 17 a 18. E a reação dos judeus que o ouvem, e em seguida o versículo 22 demarca uma passagem temporal, a festa da dedicação do altar do templo, e assim chegamos aos versículos do Evangelho deste domingo. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu é maior que todos, e da mão do Pai ninguém pode tirar. O Pai e eu somos um. Uma questão sobre a crítica textual, no versículo 30, Jesus diz: o Pai e eu somos um. Este versículo foi um versículo-chave nas antigas controvérsias trinitárias, como afirma o exegeta americano Raymond Brown em seu comentário ao Evangelho de João. A alusão às ovelhas no versículo 26 e que reaparece no versículo 27 nos faz recordar a primeira parte do capítulo 10, do versículo 1 ao 21, ligando as duas partes do capítulo em questão. Para ouvir a voz de Jesus, as ovelhas devem ser de Deus verdadeiramente. Elas ouvem a voz do pastor, pois o Pai confiou ao mesmo as ovelhas. Há um elo entre as ovelhas e o pastor, o conhecimento. Elas o conhecem e ele as conhece. A condição de possibilidade para conhecer Jesus, bom pastor, é ouvindo sua voz, seu evangelho, que nos convida ao amor, à paz, à solidariedade e à partilha generosa. Ninguém arrebatará as ovelhas, alude aos lobos, como ladrões que vêm para matar, roubar e destruir com suas presas e garras afiadas. Roubar, matar e destruir as ovelhas. Há assim um supremo poder do Pai sobre os homens, versículo 29, evocando as afirmações do Antigo Testamento de que as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Isaías 43, versículo 13.
Os versículos 28 e 29 aludem à mesma missão do Pai e do Filho, Jesus. Ninguém terá suas vidas arrebatadas, pois as mesmas pertencem a eles. Há uma unidade, uma conexão indivisa entre o Espírito que habita as almas dos santos e a ação de Deus, o Pai e o Filho, firmando a conexão trinitária, na qual ou para a qual o ser humano é chamado a uma comunhão. O Pai e eu somos um nos leva a pensar a vida trinitária, o elo, a unidade entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, o amor. O Pai ama seu Filho, João 8, versículo 35. O Filho conhece o Pai, João 8, versículo 55. E o Filho faz o que vê o Pai fazer, segundo João 5, versículo 22. E por fim, o Filho faz a vontade do Pai, de acordo com João 4, versículo 34 e João 6, versículo 38. O Pai e o Filho são um, quer dizer que Jesus, sendo homem, chama à mesma unidade em si e no Pai toda a humanidade que lhe escuta, que vive seu evangelho, para que sejam um, assim como ele diz, nós somos, ele e o Pai. João 17, versículo 11, a fim de que o mundo creia. Esta afirmação nos faz rememorar aquela de Paulo em Romanos 8, 38 a 39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou nenhuma outra criatura em toda a criação será capaz de separar-nos do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que a vida da Trindade que habita nossos corações, pelo batismo, nos leve à plena comunhão de amor, ao qual o Evangelho de Jesus nos convida a viver. Vivamos o amor, a fim de que o mundo creia que Deus habita realmente em nós. Feliz Dia das Mães, um abençoado domingo, Shalom a todos.